A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus, o coração de Deus para os nossos. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 11. E nos diz assim a palavra do Senhor: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para os juízos daquele dia. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em consciência de imundície, desprezam as dominações atrevidas, obstinados, não receio e blasfemam das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, está muito claro a leitura da palavra da Bíblia. Eu não preciso fazer muita força para pregar, porque só a leitura ela já está dizendo aqui o que Deus está nos alertando. A Bíblia nos alerta acerca dos falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, e entre outros que veio com princípios de falsidade. Como se descobrir um falsificador? É a coisa mais simples que tem do mundo. É mais simples. É quando ele começa a distorcer a Bíblia. É quando ela começa a distorcer a Bíblia. Ele e ela começam a ensinar coisas que a Bíblia nunca autorizou. E vem com princípios de persuasão, conforme diz as Escrituras. Não, Deus não falou, Deus não permitiu, Deus não proibiu, por que não fazer? E aí esses, entre outros, começam a inventar cargos que não existem nas Escrituras. Não existe, mas vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Só o primeiro versículo, irmão, já está bem claro. Hoje nós estamos vendo tudo isso acontecer. Veja aí até no meio do nosso meio, glórias a Deus, no meio evangélico, eu quero dizer. Veja aí no meio evangélico. As igrejas estão levantando até estátua de idolatria, irmão. A desculpa deles, qual é a desculpa? Não, porque isso aqui honraria o homem pela obra que ele fez. Mas foi só ele que fez? E os outros? Antes dele? Quando eu falo os outros antes dele, Jesus, os apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Lucas e entre outros. Não vai levantar a estátua também deles também não? Lá de trás? Irmão, isso aí significa quando um pastor, que se diz ser de uma igreja, autoriza levantar uma estátua
estátua dele em frente à igreja, isso significa que ele está dizendo ali que o poder é totalmente dele, não de Deus. É isso que ele está dizendo. Essa historinha de que não, é para honrar o homem, isso não existe, irmão. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Altíssimo. Aí por isso que está aqui isso aqui, ó. Encoberta heresia de perdição. Tem mais, hein? E muito, infelizmente, irmão, o pessoal não quer ler Bíblia, acontece aqui, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não está sendo blasfemado o caminho da verdade? Os apresentadores de televisão, os comunicadores de rádio, tudo zombando, os ímpios zombando lá. Aí tá querendo imitar a igreja idólatra. A igreja idólatra deixou de adorar Maria, mas agora são os evangélicos que estão inventando nova adoração. Entendeu? Aí, por que que isso está acontecendo? A resposta está aqui, ó. Versículo 3. Por avareza, ó, faz-me rir. Por avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Deus vai sentenciar, irmão. Deus vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde essa cobrança vai chegar. Ó. Por isso que eles não estão nem aí, ó, se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Eles estão preocupados mais com isso, não. Deu teu dízimo e oferta? Não tem problema. Para onde você vai, no final não interessa. O importante é você deixar o seu dízimo e sua oferta aqui. Irmão, procura discernir o que é de Deus e o que não é, antes que seja tarde demais. Porque tanto quem ensina esse evangelho erradamente, distorcendo, e quem ouve esse evangelho distorcidamente e erradamente, os dois irão para o inferno. Está bem claro aqui as escrituras, irmão. E mais, hein? Os nossos dias atuais não é diferente dos tempos passados, não, tá? Se Deus cobrou no passado, vai cobrar nos dias atuais também. Quer ver, ó? Versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, no Hades, no Sheol, entendeu? Havendo lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o juízo. Que juízo é esse? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Juízo final. Vamos lá. Tem mais, tá? Versículo 5. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ó, primeira cobrança, os seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Lançou todos eles no inferno. Segunda cobrança, o dilúvio, na época dos homens ímpios. Terceira cobrança, terceira já, hein? E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo, aos que vivessem impiamente. Tá? Não fica se iludindo com o pastor, com cargo inventado, não, porque o dia do juízo vai chegar, tá? O dia da cobrança de Deus sobre os homens ímpios vai chegar. Mais cedo ou mais tarde chega. Glória a Deus. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Fica se iludindo. Não, ele é homem de Deus. Eu tenho que respeitar o homem de Deus. Eu tenho que ouvir como é. Vai, o homem de Deus é homem que já deu e passou do limite. Porque a Bíblia diz que não podemos ultrapassar o limite da Bíblia. Há limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? E se você acrescentar a mais ou tirar, se você acrescentar, perde salvação. Se você tirar, se você acrescentar a mais, você está debaixo de maldição. Se você tirar, a sua salvação também vai ser tirada. Você vai perder a salvação. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Então não se iluda, não. Ah, o pastor famoso falou, eu vou ouvir. É o pastor famoso. É fama agora direita reino do céu? Não, ele falou para mim que o céu é garantido. Aí bate lá nos portões celestiais.
Ô, anjo! Abre a porta aí! Aí vai um anjo lá de cima do muro, das maçãs aí. Abre a porta? Pra quê? Eu tenho direito ao reino do céu. O pastor me garantiu. Pastor? Pastor te garantiu? E ele comprou alguma coisa aqui em cima? Peraí. Aí o anjo vai lá e fala, Criador, tem um lá na porta lá das mansões celestiais e falou que tem direito ao reino do céu. Céu? Até o Criador está escaldado. Porque nem Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo não prometeu o céu para todo mundo. Como é que esses pastores aí estão prometendo? Quem tiver em pecado, meu amigo, não vai para o céu, não. Mas vamos lá. Aí o Criador, céu? Céu? E aqui é bagunça agora? Entrar aqui de qualquer maneira? Anjo, pergunta o anjo dele lá. E vê se consta no cartório celestial. Aí o anjo vai lá, tem nada aqui não, Criador. Tem nada aqui no cartório celestial, não. E cada um foi julgado segundo o que está escrito. E o seu nome está escrito, não tem nada aqui. Vê lá no outro livro lá. Ó, tá no livro do inferno. Tá no livro do Satanás, tá lá embaixo. Então, bota para descer. Desce direto, sem fazer curva. Aí o anjo vai lá de cima do outro. Tem um lugar não é aqui não, você veio pro endereço errado, você tá perdido. Você veio pro endereço errado, desce, é direto. Não quer, peraí. Amarrar de pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. Tá em pecado? Tá bebendo, tá fumando, tá cheirando, tá prostituindo, tá dando em cima da mulher dos outros? Tá se avolumando frente e verso? Comete abominação, imoralidade, seja teu lugar no céu, não. No inferno, desce, vai descer direto. Aí, só quem Deus vai guardar tá aqui, ó. Versículo 7. E livrou o justo Ló, justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles e afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia, e sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, imundícia, desprezam a demoração atrevida, glória a Deus, obstinada, não receio e blasfema das autoridades. Aqui são os que estão andando errados, os imorais, porquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles palavra de juízo blasfemo diante do Senhor. Bom, aqui ó, fechei a Bíblia. Glória a Deus. Agora, meu amigo e minha amiga, é você e Deus. Você quer se salvar? Quer mesmo se salvar? Vai ler a Bíblia. Vê se está escrito o que estão te ensinando. Entendeu? Vê se está escrito o que estão te ensinando. Se não tiver escrito, meu amigo e minha amiga, pode ter certeza, você não está indo para o céu, não. Você está indo para o inferno, entendeu? Porque só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você não se arrepender desses teus pecados, tanto pequenos como maiores, você vai queimar no fogo do inferno. É isso que eu tenho para dizer para você. Estou te julgando, não. Estou te falando a realidade. Para terminar, Salmos capítulo 9, versículo 27. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Mais uma aqui para terminar. Agora que eu lembrei. Para você ter certeza se você está salvo ou não. Marcos, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, meu, por favor. Eu fui com Mateus, pulei direto. Passei direto de Marcos. Marcos. Entendeu, Marquinho? Aqui, ó. Marcos, capítulo 7. Você tem a certeza se você está salvo ou não. Marcos, capítulo 7. Do versículo 22, 23, 24. 21, 22, 23. Ó. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E que pensamentos são esses? Adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem.
Tenha a palavra de Deus, meu irmão, como a última coisa na sua vida, nesta vida. Entendeu? Para você poder se salvar. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, que esteja ensinando verdadeiramente a palavra de Deus. A nossa igreja, a matriz e as filiais da matriz estão em obediência à Bíblia. Eu estou lá por isso, porque eles estão em obediência à Bíblia. Visite uma de nossas igrejas. Se for possível, fique conosco, congregue ali. Glórias a Deus. E Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu coração. Vamos orar para o final. Glórias a Deus. E que o Senhor Jesus possa falar forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia conseguir realizar esta campanha profética. Não foi fácil, meu Senhor, mas o Senhor me ajudou. O Senhor deu palavra, entendimento, sabedoria e os cânticos certos para esta campanha profética. Senhor, segura na minha mão, me ajuda. O Senhor sabe da adversidade que eu tenho passado e o que teus filhos também têm passado, meu Senhor. Porque a tua palavra diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Meu Senhor, nos ajuda a cada dia, nos dá força. Consola aquele que está desconsolado. Firma o que não está firme. Nos ajuda a levar essa campanha adiante e abençoar vidas pelo poder do teu nome, meu Deus. Mantenha o que está empregado e emprega o que está desempregado, meu Senhor. Entra com providência. Nos ajuda todos os dias, meu Senhor. Isso é que eu já te peço aqui hoje, meu Pai. E já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Consolador. Amém. Fique na paz de Jesus, meu irmão. E até a próxima live, se Deus quiser. Vamos estar aqui novamente, batendo aquele papo legal, cantando louvores, ouvindo a mensagem e recebendo as bênçãos do Senhor através da oração. Compartilhe esse trabalho, compartilhe essa ideia, deixa Deus te usar, nos ajude a enganjar aqui, deixa Deus te usar, porque precisamos muito da sua ajuda, porque sem a sua ajuda no compartilhamento, irmão, não dá para ir muito tempo, muito adiante, mas se você continuar nos ajudando, eu acredito e creio que nós vamos ir adiante e muitas outras lives surgirão aqui em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.